Olá, boa noite a todos. Graça e paz para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus nessa noite. Uma boa noite, igreja. A paz do Senhor para vocês. Vocês que estão em casa. Ótima noite para vocês. Receba de Deus nessa noite essa porção maravilhosa de Deus para vocês. Em nome de Jesus, viu? Com certeza, nesse estado, Deus irá derramar um novo tempo na sua história, na sua jornada de vida. Tudo de bom possa acontecer para você nessa noite. É que nós profetizamos, é que nós queremos nessa noite ministrar sobre a sua vida uma palavra de Deus no seu coração. Gostaria que você recebesse o nosso abraço de toda a Igreja Batista Novo Tempo, que está aqui de portas hoje, um culto aberto para você, amanhã, de manhã, e mais à noite nós estaremos novamente, se assim o Senhor permitir. Fica aí extenso um abraço de toda a liderança da igreja, pastor Ledon, pastora Valmíria e mais todos nós membros. Abraçamos vocês em casa, dizemos para vocês que vocês são muitos especiais para nós, viu? Nosso coração de pé nessa noite, de alegria por receber na sua casa, abrir essa porta para nós nessa noite, entrar aí, levando uma palavra de fé no seu coração. Amém. Quero orar, ministrar sobre as suas vidas hoje, em nome de Jesus, nessa noite. Esse lar, essa casa, essa vida que agora está no celular, Senhor, ouvindo nessa oração, seja tocada nessa noite, seja ministrada por Deus, Pai, em nome de Jesus. Que nessa noite o tempo, o céu se abra sobre essa vida, Pai. Amém. Que haja um novo tempo, que haja uma nova história. Amém. Que haja um novo recomeço, Pai, de tudo aquilo que ela tem buscado, tem escutado, tem percebido aí do seu lado. Meu Deus, visite esse coração. Amém. Toma essas vidas nas tuas mãos, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus amados. Deus te abençoe nessa noite. Um abraço para todos que estão aqui na igreja também. Muito feliz por você estar aqui com a gente no Espaço Jovens, viu? Que Deus abençoe. Pode se sentar. Amém. E nós temos para você nessa noite agradecer a Deus, porque é Deus que faz, é Deus. Fica aí um abraço meu, Alexandre também. Para quem não me conhece, está assistindo aí, tá bom? Eu sou o Alexandre, nós estamos aqui na Igreja Batista Novo Tempo, levando para vocês aí uma palavra. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E toda essa nação, todo esse mundo, pregar o Evangelho, ministrar a palavra. E nessa noite não vai ser diferente. É o que nós queremos nessa noite fazer. Entregar tudo para Ele nessa noite. Sabe, meus amados, ai de coração nessa noite, por vidas que estão em casa, por vidas que estão nessa noite me assistindo, sabe, vidas que precisam de um remédio, precisam de uma palavra, precisam de uma unção. Só que quem faz isso é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode cuidar cada um de vocês, se vocês quiserem. Então nessa noite, com certeza, o Senhor vai fazer muitas coisas novas nas suas vidas. É que nós cremos nessa noite. Motivo tão grande também de desejar um abraço para todos que estão assistindo a gente agora aí. Tá bom? Você que tem a palavra em casa, eu gostaria de dividir algo com você nessa noite. Você pode pegar na sua casa, você que está na igreja com a gente aqui, abrisse comigo a Bíblia lá em Gênesis. Eu tentei de todas as formas mudar, buscar outros recursos, pesquisando, orando, pedindo para Deus, mas o Senhor nessa noite, novamente, pediu para que nessa noite, nós lêssemos o capítulo 3 de Gênesis. Eu gostaria que você em casa, que tem a sua Bíblia, acompanhasse comigo aí. É um capítulo maravilhoso, um capítulo que vai falar sobre o relato da queda do homem, sabe, de Adão e com a Eva. Capítulo 3, onde começa a aparecer a serpente que enganou. É um texto conhecido, é um texto que a gente já leu várias vezes, mas com certeza o Senhor nessa noite vai falar
animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Uma pergunta aí. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Ao contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que de comer, seus olhos abrirão, e vocês, tanto vocês como Deus, olha só como é que termina o versículo: conhecerão o bem e o mal. Até aqui por enquanto. Oh Deus, abençoe essa noite em nome de Jesus. Abra os nossos olhos nessa noite, Pai. Palavra forte, uma palavra, sabe, Deus, o Senhor separou esse instante aí. Eu creio que em nome de Jesus, o Senhor vai falar com cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém, meu Deus? Olha que texto mais forte que nós acabamos de ler nessa noite aqui para vocês que estão em casa, vocês que estão aqui. Eu gostaria de dividir com vocês nessa noite o tema da minha pregação. Se fosse para me dar um tema agora nessa noite aqui, como eu já falei outras vezes, eu digo que seria sobre distração. Distração significa falta de concentração, ou seja, naquele sentido que está à minha volta, distraído de tudo que está acontecendo do meu lado. É sobre isso que eu quero relatar com você, com esse texto de Gênesis capítulo 3, falando um pouco sobre distração. Talvez tudo isso que nós vamos mencionar aqui, vocês já ouviram, de uma maneira ou outra, através de uma pregação, através de livro, ou através de uma leitura, do jornal, ou até mesmo de uma revista. Vocês já ouviram isso? Essa palavra distração, ela está trazendo para nós aqui, sobre esse texto, tudo tem a ver com esse texto que eu li para vocês. Distração é estar distraído do que está à minha volta. Eu fiz uma pergunta sobre isso, sobre a minha vida, e fui buscar conhecimento com Deus nesses dias, e Deus me incomodou demais comigo, amados, sobre distração. Nós estamos já aí 3 meses, né, de pandemia que se passou, já se passaram. Nesses 3 meses, será que nós não estamos distraídos com as coisas do Senhor? Daquilo que Deus colocou na minha mão, na sua mão para fazer nesses dias, nesse tempo? Será que como igreja nós nos estamos um pouco distraídos? O texto que nós lemos aqui para você é muito forte, porque Deus traz um conhecimento para o pagão, ele dá uma ordem, ele traz algo pagão de domínio para o homem dominar tudo no jardim. É tudo para ele, é tudo bonito, é tudo lindo, mas existe no meio do jardim, ele cita, no meio do jardim, versículo 3, ele fala, no meio existe uma árvore, tudo é belo, vocês vão ver, mas no meio dela existe uma árvore que vocês não vão tocar e não vão comer. E a serpente, ela engana Eva, e ela fala para Eva tocar, que o dia que ela tocar, o dia que ela fizer isso, vai ter um discernimento do bem e do mal. Mas o versículo chave nessa noite que mais me chama a atenção dessa palavra distração, de tudo isso que eu já falei na célula, eu já preguei isso várias vezes,
mas hoje mesmo falando no meu trabalho, hoje eu citei isso e foi muito forte, e é forte quando tudo isso que nós estamos passando esses dias. Essa palavra, no meio. Deus está no meio da igreja, amém? Deus está no meio da nossa casa, Deus está no meio do negócio que nós fazemos. Mas o mais curioso de tudo, que chama a atenção disso, é que a serpente ela aparece, ela distrai a mulher, ela traz tudo que Deus havia falado para não fazer, ela coloca de maneira diferente, ela tenta distrair, distrai, porque se a gente continuar lendo, depois a mulher vai ver que a árvore era bela, era desejável, era agradável aos olhos, e ela era desejável, ela começa a sentir gosto, ela quer comer depois, e ela toca, e ela apanha aquilo, traz para ela, traz para Adão, e quando eles comem, a Bíblia diz que o que acontece? Os olhos deles se abrem, consome aquele momento tão precioso que Deus falou no meio, vocês não mexem. Nesse meio tempo que nós estamos vivendo, nesse meio tempo que nós estamos vivendo difícil, chama a atenção nessa noite para todos nós jovens. Uma palavra para você que está em casa me assistindo agora, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que estar muito atentos nesses dias, com as coisas que andam acontecendo do nosso lado. A distração, ela está levando as pessoas cada vez mais a se distanciar de Deus. Foi isso que Deus me chamou a atenção. No meio de tanto tempo é para a gente vigiar, é para a gente estar alegre e alerta com as coisas, principalmente do Senhor. A gente está ficando distraído, é com o celular, é com as coisas da vida, o cotidiano nosso, é tudo muito rápido. As coisas estão aceleradas, as coisas estão acontecendo do lado da nossa casa, debaixo do nosso teto, e a gente vai levando, achando que a gente vai dar jeito, e se a gente distrair, a gente não pega mais o que está no meio, que é o bom que Deus deixou para a gente. É tempo de nós acordar, igreja, de não ficar mais distraído, porque o Senhor Jesus está voltando. Talvez você não entendeu, Jesus Cristo está voltando. A distração está levando as pessoas a piorar. A palavra distração, ela é forte no meio da nossa vida. E a gente tem que estar nessa noite ativo, a gente tem que estar firme, inabalável, como a palavra de Deus diz. Porque nesses últimos dias, com tanto de gente que está distraída, é no trânsito, é em casa com o serviço, é com o celular, como eu já mencionei. O celular é um instrumento muito bom, mas nesses últimos tempos ele tem distraído muitas pessoas, levando as pessoas a ver notícias ruins, levando as pessoas a fazer coisas escondidas, levando as pessoas cada vez mais distanciadas da palavra, através de momento, de coisas, não só celular, mas as coisas do nosso lado. Ela tem levado a gente a ter essa cena que nós acabamos de ler aqui para vocês, a se distanciar. Mas Deus não vai dizer, não toca naquilo que está no meio. E aquela mulher gosta daquilo que está no meio. Ela começa a perceber, mas todas as árvores não são iguais, são lindas. Nós dominamos tudo isso aqui. Ela foi levando, mas de repente a cobra vem, ali a serpente. A Bíblia diz que é o animal mais astuto. O diabo, ele é astuto, ele não brinca. Por isso eu estou dando uma alerta para você que está me assistindo: não fica distraído em casa, não fica distraído no serviço, não se distrai no seu casamento, não se distrai na sua vida cotidiana. Jovem que está me assistindo, não distrai com pequenas coisas. O chamado para você é muito grande nesse tempo. O chamado de Deus nessa noite é para a gente não ficar distraído, não ficar despercebido, porque a Bíblia cita que esse animal astuto, serpente, que ali no Éden, ele era
Quantas das vezes nós perdemos tempo com distração, meu irmão? Quantas coisas estão passando debaixo do nosso teto e a gente não ora como deveria orar, a gente não busca como deveria buscar, a gente não lê a Bíblia como a Bíblia fala para a gente meditar de dia e de noite, e a gente está de jeito distraído com coisas que se tornaram, pastor, primordial na minha vida. Lucas, Rami Santos, Jéssica, amigos que estão assistindo, coisas que estão se tornando prioridade no meio da nossa casa. O centro tem que ser Deus, é Deus que ordena, é Deus que manda. Essa ordem aqui foi dada para Adão: não mexe, não toca, Eva. Estava no meio, essa você não pode fazer. E o que a cobra leva é ela a induzir aquilo que não podia fazer. Quantas das vezes o Senhor já te alertou: não toca nisso, não mexe com isso, larga a mão disso, e a gente faz. Eu sou jovem, eu sei o que eu estou falando. Quantos nessa noite estão me escutando, que estão levando a vida de qualquer jeito? É tempo, igreja, da gente voltar atenção para as coisas sérias de Deus. O que é de Deus é sério, igreja. O que é de Deus é sério. Eu estou repetindo isso, talvez você não entendeu. Você tem um chamado lindo na sua vida. A sua vida é preciosa. Não deixa coisas, não deixa celular. Não perca tempo nisso aqui, muito tempo nisso aqui, não, pelo amor de Deus. A gente não sabe quanto tempo nós vamos ter nessa terra, mas o tempo que Deus colocou, a gente colocou nós no meio dela. O diabo está fazendo tudo para tocar no meio dela, onde você está, para te distrair, para te levar para longe de Deus, para distanciar de Deus. O que distrai Deus, meu irmão? O que leva afasta nós de Deus, a distanciar de Deus? Chama serpente, chama pecado, faz separação entre eu e Deus. E nós nessa noite temos que fazer o que então, Alexandre? É confessar os nossos pecados a Deus e deixar o pecado. A Bíblia diz confessar os nossos pecados uns aos outros, e o Senhor, e deixa de lado isso. E nessa noite o Senhor chama a gente para o meio, sabe? O centro é Ele. Essa palavra meio tem vários significados. Se você for ver no original, ela traz várias coisas: sentido família, sentido coisas cotidianas, sentido ponto figurado para a gente discernir, sentido não o qual Deus falou, não toque, e a gente tem tocado no meio. Talvez onde Deus falou não toque, não onde Deus falou não mexa, não rouba, não distrai, nesse sentido, não faça isso, que a gente tem feito, porque nós estamos distraindo. As coisas se tornaram prioridade da nossa vida. Maior tempo em casa, maior tempo batendo papo. Não que isso seja errado. Temos que ter comunhão, temos que ter, mas o tempo de Deus é agora. É tempo da gente voltar, é tempo da gente restaurar a nossa tenda nessa noite. Se eu perguntasse para mim hoje, como é que está o meio da minha vida, como é que está o começo da minha vida, como é que está o fim da minha vida, o que será que eu responderia? Será que eu tinha uma resposta boa para dar? Porque a Bíblia diz que nós somos resposta de todos que olham em nós somos carta lida, escrita lida por todos. E nessa noite o Senhor chama a gente num texto como esse. Essa mulher desejou, essa mulher achou que era agradável. O que talvez é desejável para você nessa noite não é mais as escrituras. O que é agradável para você que está me assistindo aí, talvez não é mais a palavra, mas é o tempo conversando, conversas. É o tempo, perdendo tempo. Nós precisamos achar o tempo hoje para nós voltar para o meio, para voltar para o meio, sabe, essa palavra meio aí é muito forte. Eu vou ficar com ela até o final da mensagem. Eu perguntei para mim aqui, nessa pregação para você,
a omissão minha. O profeta Jeremias, no capítulo 15, Deus chamou ele e fala para ele: eu chamei você, Jeremias, para ser boca de Deus. Eu chamei você para ser boca de Deus, profeta. Eu chamei você para profetizar. Não para ficar calado, não para ficar achando que não é. Não, você não tem meio termo, você é boca de Deus que está me assistindo nessa noite. É para ser tempo da gente separar o precioso do vil. Leia Jeremias capítulo 15 inteiro. Ontem eu estava lendo isso na noite, é muito forte. Nós não podemos ter outra boca nessa noite, a não ser essa boca de Deus nessa noite. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, não deixe de forma alguma serpentes enganadoras. Não deixe nessa noite, sabe, esse animal mais astuto que eu estou falando, que aqui no Éden era a serpente, era a cobra, era o diabo, te induzir, te seduzir, sabe, mais do que você está sendo, mais do que eu estou sendo, seduzido por coisas, por momentos, sabe, nós temos que viver uma história. Chegou o tempo da igreja, da gente jovem, estão aqui me assistindo, parar de viver um tempo bom, fácil, aquele crente submarino, uma hora está lá embaixo, outra hora está lá em cima. Não, é o tempo que a gente vive, o melhor tempo é agora, é buscar o Senhor enquanto pode achar, é invocar enquanto Ele está perto, amém? Amém. E nós temos visto muitas pessoas perdendo tempo, sabe, sendo boca do mundo, boca de lodo, boca de sujeira, boca de esgoto, boca de bobeira, sabe? E se nós não falar a verdade, nunca eles vão ser boca de Deus. E o Senhor está chamando a gente nessa noite para ser boca dele, para profetizar. Tá bom, amado? Nessa noite, em nome de Jesus, você que está aí na sua casa agora, talvez você sente fraco, talvez você sente desse jeito aqui, seduzido, porque coisas se tornaram primazia, se tornaram prioridade dentro da sua casa. Você já perdeu a mesa da sua casa, você já não põe mais mesa da família, agora é sofá, agora cada um no canto. Eu estou falando aqui debaixo da graça, porque eu vivo isso. Se eu não se mudar, se eu não policiar, a minha casa está debaixo de ruína, porque é um no quarto, outro lá fora, é outro no celular, é outro, está tudo assim, sabe? Se tornou real isso, porque nós estamos perdendo, eu estou vivendo a distração do momento. Aquelas 10 virgens lá, quando o noivo veio, 5 estavam distraídas, e 5 tinham azeite, beleza, as outras 5 não tinham azeite. Quando Jesus Cristo estava passando, arrastando multidões, povão atrás dele, a Bíblia diz que Zaqueu, você acha que Zaqueu estava distraído? Estava, mas ele acordou e falou: eu não vou ficar no meio do povão nunca, eu vou ficar lá atrás nunca. Eu achei uma estratégia, eu vou correr na frente, eu vou subir, e quando ele sobe, querendo ser mais alto que Deus, desce, porque eu vou lá no meio da sua casa, dentro da sua casa. É o que Deus vai fazer nessa noite. Pedir para a gente descer, pedir para a gente entrar no meio, é no meio do seu casamento, é no meio dessa decisão sua, meio termo, faço ou não faço, é ou não é. Confessa a Deus nessa noite, pede conselho nessa noite, mas conselho para a palavra de Deus. Vai ler a Bíblia. Será que eu estou fazendo a sério? Será que eu não estou distraído? Passei a semana inteira, orei uma vez, orei outra noite, e hoje o dia inteiro você orar. Você está correndo um grande risco. Eu estou correndo um grande risco, porque nós estamos distraídos, e o tempo está passando. Eu falo todo dia isso lá no serviço: o relógio, o tempo não espera ninguém, ele não para, e a nossa vida também não pode parar do jeito que está, não pode.
jeito que está não pode continuar, irmão. Nós temos que prosseguir o alvo, a carreira que está proposta. E Deus separou essa noite para você estar em casa. Você que talvez não pode vir à igreja, sabe, sente debilitado. Deus cuida de você. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus te cura nessa noite. Deus pode mudar a situação da sua vida, do seu casamento. É quando eu e você parar de ficar distraído. Quando eu e você parar de distrair das coisas de Deus, a gente vai sempre ouvir aqui no povo. É muito sério, gente. Os nossos pais têm um conselho, não sei o seu, mas eu sempre, quando eu tinha ele, sempre falava para mim: não brinque com as coisas de Deus. E tem muita gente distraída, brincando com as coisas de Deus. A Bíblia diz que Deus não se brinca, não se zomba, não se escarnece. E nessa noite o Senhor está aqui na igreja, está na sua casa. Porque está dizendo para mim, ó, o que está no meio do seu coração, não deixe tirar, não deixe roubar. O que está tendo dois pensamentos aí, puxando dois pensamentos aí, qual que é o verdadeiro, o falso ou o verdadeiro? É tempo de você ter uma decisão, de tomar uma posição, de falar: não, a partir de hoje eu vou crer com esse Deus, eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou voltar para a tenda de oração, eu vou voltar a ter uma vida sem distração. Eu estou distraído, eu estou perdendo tempo, o tempo está passando, mais um mês indo embora. Semana que vem, quando eu chegar aqui, acaba um mês. Se assim chegar esse dia, e se eu ficar distraído, vou ficar a semana inteira. E a palavra de Deus serviu como distração. E quando ela come, quando ela pega, os olhos se abrem. Depois eles têm que se esconder de Deus. Viram que estava nu. Aí Deus chama: Adão, Eva. Nessa noite, se Deus chamar você, você é a pessoa que está escondida no meio, lá atrás, ou você se esconde em qualquer cômodo da sua casa. Não adianta que Deus, os olhos de Deus passam sobre toda a terra, contemplando o bem e o mal. Tudo que eu fizer, Gálatas 6, 7, tudo que o homem semear, ele vai colher. E nessa noite o Senhor te chama eu agora, e nós vamos orar agora. É uma palavra de consolidação para nós, de edificação para o nosso coração. Nós precisamos ficar percebidos com as coisas de Deus, porque qualquer hora, meu irmão, a trombeta vai soar, vai vir uma larinha do céu. Não é gafanhoto, não. Ah, gafanhoto, não é gafanhoto, não. É a trombeta que vai soar. E se ela tocar nessa noite, aonde eu estou, irmão, onde você está, o Senhor te encontra nessa noite. Por isso eu gostaria de você na sua casa, vocês que estão aqui comigo, não ficasse mais distraído com as coisas de Deus. Procure ajuda. A Bíblia não é um livro de autoajuda, não. A Bíblia é um manual de instrução para todo crente. Crente que crê na palavra de Deus e acredita em Deus. Ela é um manual verdadeiro. E às vezes a gente está distraído, não lê mais a Bíblia, não participa, não envolve mais com as coisas de Deus, e está só afastando, só está afastando. Aí de repente Deus fala: não, Alexandre, aí agora, Deus, eu sei onde você está, Adão. Falou para ela aí. E Deus te chama nessa noite pelo nome. Ele te escolheu para você não ficar distraído mais. Pare de sofrer, pare de viver uma vida submarina, da hora está em cima, da hora está embaixo. É tempo de restauração, é tempo de unção, é tempo de recomeço, é tempo de guardar azeite, é tempo. A gente só escuta: é pandemia, vai acontecer isso. O que Deus disse vai acontecer. Agora que o homem fala, aí já não sei. Mas o Senhor nessa noite está falando conosco. Amém, igreja? Que Deus abençoe você nessa noite.
Que Deus te fortaleça nessa noite. Saia dessa noite daqui, você em casa, não distraído, mas vigia a sua vida. Eu termino falando essa palavra para mim: Alexandre, vigia a sua vida, para não roubar o que é mais precioso, a coroa mais preciosa que existe em você, que é a salvação. Quantos nessa noite estão em casa, estão perdidos, estão longe? Volte, procura uma igreja, procura nós aqui, procura ajuda, liga para o pastor, liga para mim, nós vamos conversar, vamos sentar, vamos chorar junto. Não fica mais distraído, não. Você está sofrendo porque você está distraído. Você tem uma palavra que foi dita na sua vida, que você é bênção, e você está sentindo uma maldição. Eu quero orar com você em casa agora, quero orar com você que está na igreja. Você vai pedir alguma coisa para Deus, eu não quero ficar distraído. Amém. De forma alguma, você só a trombeta soar nessa noite, Pai. Eu quero subir. Vamos orar, igreja? Amém, Jesus. Deus já falou nessa noite. Pai, nós oramos nessa noite, Pai. Amém. Quantas pessoas estão distraídas, perderam foco, perderam a vida, Pai, por pequenas coisas, por distração, por televisão, por séries na internet. Netflix tem roubado o tempo, 3 horas, 2 horas, 5 horas de série ali, mas não passa lendo um salmo de 10 versículos. Pessoas perderam o casamento, estão perdendo o casamento porque estão distraídos, dando palestras com pessoas que não têm palavra. Quando as pessoas estão em casa doentes porque estão divididas, estão distraídas, estão perdidas, porque a distração tem levado eles a perder a noção do tempo. Amém. Do tempo chamado agora, e o Senhor está voltando nessa noite. Abençoa a nossa igreja nessa noite, abençoa o Brasil, abençoa a cidade da Jumar, abençoa cada jovem que está em casa, cada ouvinte agora, que está escutando talvez um áudio dessa aplicação, que vai receber isso no celular. Meu Deus, tira essa pessoa da distração. Amém. Traga ela para o meio de novo da adoração, para o tempo. Oh Deus, nessa noite restaura, Senhor, a nossa sorte. Abençoa esse casal, essa família, esse filho, esse jovem, que nessa noite separou um tempo, meu Deus, para ouvir o Senhor. Ele percebeu que ele está distraído, que não lê mais a Bíblia. O que está acontecendo com ele? Ele saiu do meio, ele está lá atrás, ele está lá fora, ele saiu, está perdido. Filho pródigo, esse jovem não consegue orar, porque o pecado, a serpente está enganando, o desejo carnais, de prostituição, de roubo, de bebidas, de vícios, tem levado a distração, a viver um momento, mas esquecer de viver uma vida, esquecer de ter uma vida, para viver uma história, mas estão vivendo momentos. Quantas pessoas que estão em casa agora me assistindo, estão vivendo momentos de pico, perderam a mesa da comunhão, perderam a mesa de oração, perderam tempo na televisão ali, Pai, e não tem mais comunhão, e não sorri mais juntos, cada um num canto, cada um com um aparelho na mão. Não, meu Deus, desperta para a igreja, do domingo amanhã, hoje de madrugada, desperta agora. Amém. Cada um que está em casa, para desligar esse momento tão secular, tão ruim, Pai, que é a distração, mas viver uma unção na vida e falar: eu voltei, eu quero recomeçar, eu quero uma vida nova, eu quero uma roupa nova, um anel novo, eu quero uma capa nova. Por isso eu amo, meu Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um que está em casa. Amém. A partir de agora, em nome de Jesus, eles vão continuar andando no seu caminho. Amém. Que a verdade é a vida. E não vão viver mais distraídos. Amém. Como aqueles 2 jovens no caminho de Emaús lá. Amém. Amém. Amém, igreja. Deus te abençoe. Deus te abençoe nessa noite, igreja. Amém, Jesus. Uma ótima noite para vocês. Eu faço um apelo no final dessa pregação para você. Procura a nossa igreja. Procura ajuda. Pede. Não tenha vergonha, nós estamos aqui para te ajudar. Nós somos os melhores, sim, que Deus tem de nós. Nunca você vai ouvir eu falar de novo assim, nós somos os melhores que Deus colocou aqui.
Amém. Pode ter pessoas capacitadas lá, mas o Senhor colocou a gente nessa dor para falar com você, Amém. para te ajudar. Amanhã, cedo, 10 horas da manhã, nós temos culto aqui. Deixe o seu nome, não sei se já está lotado as vagas, mas deixe o seu nome lá. Curte a página da igreja. Amém. Tá bom? À noite, 7 horas, né, pastor? Nós estaremos aqui com culto de adoração, louvor, palavra. Não fica distraído com televisão, ou com série, na semana. Aí que você tem a comunhão, pastor, na sua casa amanhã, mas à noite vem para a igreja. Amém. Aí você pode vir. É para ficar em casa, nós ficamos guardando as quarentenas lá, mas vem nessa noite, vem. Amém? Que Deus abençoe você. Fica um abraço para todos vocês. Pastor Joaquim está em casa. Beijo para você, para os filhos, aí para todo mundo, minha esposa, minha mãe, minha galera aí, tudo. Jorge, um beijo. Fique com Deus, meu tempo já foi. Um abraço a todos vocês aqui nessa noite. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, viu? Fique com Deus. Até o próximo vídeo.